Ascensão do Senhor, sétimo domingo da Páscoa, ano B. Leitura para 12 de maio de 2024 com o tema Ide e anunciai o Evangelho a toda criatura. Irmãos e irmãs, ajudem com que essas leituras, essas reflexões cheguem a mais pessoas, a mais comunidades, a mais famílias e vão compartilhando. A primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 11. No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, desde o princípio até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado pelo Espírito Santo as suas instruções aos apóstolos que escolhera. Foi também aos apóstolos que, depois de sua paixão, apareceu-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino. Recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia, e na Samaria até os confins da terra. Irmãos e irmãs, este livro foi escrito por volta dos anos 80, e as comunidades estavam frias e faltando entusiasmo na caminhada. Lucas escreve para renovar o entusiasmo e para lembrar as comunidades que somos depositários da força, da graça e da vida do Espírito Santo, e que por isso a nossa missão é ir e animar os irmãos. Precisamos ser uma igreja caminho e não uma igreja de desanimados. Nossa missão é de continuar a tornar a realidade no mandato do Senhor Jesus. Na segunda leitura de Efésios, capítulo 1, de 17 a 23, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de luz, para o conhecerdes plenamente. Ilumine os olhos do vosso coração, para o compreenderdes, para que compreendam a esperança que fostes chamados, para que entendam os tesouros da glória da sua herança entre os santos e a incomensurável grandeza do seu poder para nós que cremos. Irmãos e irmãs, Deus nos ama de tal forma que nos deu seu próprio Filho para tirar o pecado do mundo, para a redenção da humanidade. Em Cristo nos concede a ressurreição. Ele deposita em nós o espírito de sabedoria e a luz que vence as trevas, e nos confia os tesouros da glória eterna. Somos chamados à santidade e chamados a santificar nossos irmãos e irmãs. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 15 a 20, naquele tempo, Jesus apareceu aos 12 e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou se beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuser as mãos sobre os doentes, ficarão curados. Irmãos e irmãs, neste Evangelho, Jesus vem dar a missão da igreja por intermédio dos discípulos, revelando que a igreja não pode ficar presa no templo e que precisa ser uma igreja em contínua saída. Jesus vai ao encontro do Pai e envia os discípulos ao encontro da vida que estava sendo negada em todas as partes do mundo. Nós podemos enumerar 3 grandes momentos da construção deste chamado que Jesus vem fazer aos discípulos e a nós. Primeiro, Jesus ressuscitado. Ele aparece aos discípulos para que abram as portas da igreja e saiam em missão. O Senhor lhes dá uma missão universal, quer dizer, de ir aos confins de toda a terra e anunciar o Evangelho. No segundo momento, Jesus define o conteúdo a ser trabalhado. A palavra Evangelho, no Antigo Testamento, nos trazia a missão de dar a boa notícia que Deus trazia para a humanidade, trazendo a paz, a libertação e a felicidade. Para as comunidades, as primeiras comunidades, o Evangelho é o anúncio que Jesus Cristo, Deus, Filho de Deus, veio trazer e colocou-nos ao encontro dos homens, confiando a cada um de nós o amor, a vida em família e na comunidade, para fazer parte da comunidade do reino.
Terceiro, anunciar o Evangelho. Obriga a cada um de nós a fazer uma opção. Quem abraçar a proposta de Jesus chegará à vida plena e definitiva. Quem crer e for batizado será salvo, e quem recusar essa proposta ficará à margem de salvação. A promessa de Jesus é de que, se os discípulos abraçarem verdadeiramente a missão, vencerão a injustiça e a opressão, expulsarão os demônios da inveja e da intriga, da escravidão e da morte, falarão e implantarão a linguagem do amor, do direito e da justiça, e levarão a esperança e a vida a todos que sofrem, a todos que são prisioneiros da doença e do sofrimento. Estes são caminhos que nos conduzem ao encontro do Pai na eternidade. Este assumir da missão nos dá a vitória sobre os poderes da morte e nos dá a ressurreição. Este é o caminho. Jesus sobe ao Pai, depois de cumprir toda a missão que lhes é confiada. Agora começa a nossa missão de construir junto com os irmãos a nossa resposta ao chamado de Deus. Somos missionários guiados pela força, pela graça e pelo poder do Espírito Santo. E temos que ter consciência e a certeza de que nós não estamos sozinhos. Que a graça, o amor, o poder e a paz de Deus esteja com todos. Amém.